Olá, estamos na 22ª Mostra Tiradentes e estamos aqui com a diretora e a ativista, personagem, uma das pessoas que eu mais admiro, do filme Parque Oeste, Fabiana Assis e Eronilde Nascimento. Se puderem falar um pouquinho sobre a trajetória do filme até chegar aqui. Tá. Esse filme começa por volta de 2009. Eu estava fazendo a pesquisa para um outro documentário e cheguei no Real Conquista. Não sabia que era lá que estavam as pessoas que tinham sido removidas, né, despejadas do conflito que tinha havido em 2005 no Parque Oeste. E então, essa história sempre me tocou muito. E aí eu fui fazendo a pesquisa, fui entrando ali naquele universo e fui vendo que essa história precisava ser recontada, porque falava-se pouco lá em Goiânia, né? É uma desocupação violentíssima que aconteceu em Goiânia, fevereiro de 2005, não é isso? Fevereiro de 2005. E aí a gente foi entrando ali no universo, conheci alguns personagens. Não conheci a Eronilde ainda, fui conhecer a Eronilde um tempo depois, porque eu tinha um outro personagem e esse personagem, durante a minha pesquisa já para esse filme, para o que seria no começo um curta, ele sofre um AVC e perde a fala, então ele não poderia mais ser meu personagem. É uma pessoa super de dentro do bairro, ele super integrado com os moradores também no movimento deles, na luta deles pelo direito à moradia. E a partir daí eu fui conversando com pessoas e cheguei na Eronilde, fiquei sabendo que também ela era uma outra liderança. Eu falei assim, nossa, que bom, uma mulher e tal. Acho que vai ser bom. E fui vendo que ali realmente as forças eram muito femininas. As coisas que faziam acontecer ali dentro do bairro, porque não parou só com a conquista das casas ali no Real Conquista, né? A luta continua ali dentro do bairro e essas forças que atuam ali dentro são de mulheres. Então, e aí eu falei, então acho que o filme tem que partir daí para contar essa história novamente, trazer essa história de volta. E aí a gente encontra a Eronilde, sua trajetória de luz. Fale um pouquinho, Eronilde, como foi encontrar o filme e também ser encontrada esse caminho mútuo para chegar. Enfim, encontrar a Fabiana, né, encontrar o filme, para mim, assim, naquele momento, foi muito importante, assim, porque ele veio também para somar, para contribuir com a nossa luta ali de memória, né, do massacre da comunidade São Real no Parque Oeste. E aí a gente sonhando em ter um instituto, um massacre que aconteceu e que quase não é falado dentro do estado, né? E aí eu falei, olha, o filme chega numa boa hora, porque a gente já tem outros filmes aqui, mas eu penso que esse vai vir, né, para renovar essa memória. Então, assim, foi muito importante isso. E você falou um pouquinho no debate, justamente sobre esse poder que o cinema tem, como você disse, já havia alguns filmes, e o quanto também transforma, né, a coletividade no seu redor. As crianças começaram a filmar, você muito foi responsável por levar isso para elas. Como é isso para você? Como é poder estar tendo essa troca, ver filmes também nos festivais e ver as causas também que podem parecer com a sua ou ter uma inspiração com a sua? Sim. Não, o cinema, assim, hoje eu tenho outro olhar, assim, é transformador, né? Então, pro Real Conquista, então, porque lá a gente que via, né, que vê até hoje a mídia do jeito que foi, né, que é uma mídia que criminalizou e que criminaliza a gente até hoje por ter participado dessa luta. E aí a gente viu o outro lado de uma outra mídia, que é o cinema, né? E foi uma forma da gente também expressar e de mostrar, né, ali o que a gente realmente viveu, o que a gente sentia, o que a gente queria e contar a nossa história, né? E assim, essa experiência dos festivais, para mim, está sendo assim muito rica, porque
a gente vê outros vídeos, conhece um monte de gente, né? E muitas lutas parecidas, né? Lugares diferentes, mas bem parecidas, assim. E a gente vê também que a gente não tá só, né? E que tem um monte de gente aí que vive, né? Ou viveu algo assim bem parecido do que a gente viveu e que é importante, né? Que se fale disso, né? Verdade. É uma força muito grande. Eu acho que todos agradecem quando ele vem na tela e quando podem debater face a face contigo. E Eronilde arrisca sempre todas as forças que ela coloca, né, nesse ativismo, nessa luta, nessa causa por todos. E o filme também, de certa forma, arrisca, porque está falando uma denúncia de governos que de fato foram, né, aconteceram, massacraram uma comunidade. E é muito mais do que falar sobre linguagem de cinema, de gênero. A gente está falando sobre uma linguagem de vida real. Existem ali vídeos da invasão na ocupação, de pessoas sendo alvejadas, de pessoas se trancando dentro de uma casa para não serem retiradas de lá. Como debater linguagem de cinema se ali tem a linguagem da vida? Então, sobre esse risco, como foi montar, sabendo, tendo a Eronilde também como consultora do que aconteceu, do material que ela pôde prover, como foi lidar com essa linguagem do risco? Eu acho que esse filme não tinha como ser de outra forma. Assim, porque eu acho que o exercício da montagem é isso mesmo, é você olhar para o material e ver o que o material está te dizendo. E é muito potente o poder daquelas imagens ali, né? Do dia da desocupação, principalmente. Então, eu acho que não tinha outro caminho pra gente seguir que não fosse esse. Eu me lembro que a Eronil sempre falava que uma coisa que a gente procurou respeitar muito durante as filmagens, também na montagem, é que eles não eram uns pobrezinhos, coitadinhos. E então a gente tentou respeitar isso com as filmagens que nós fizemos hoje em dia, né, do cotidiano do bairro. A ideia era essa, sempre mostrar o cotidiano com esse fio de memória ali engajado na história do que aconteceu, como que essas pessoas estavam vivendo ali alguns anos depois, né? Cerca de 10 anos depois, mais ou menos, foi quando eu fui filmar. Eronilde carregando com um carrinho de mão cimento para construir um centro comunitário demonstra isso, potência. Exatamente. Né? Exatamente. Então eu acho que esse era o único caminho possível, assim. Eu acho que, não sei. Fale. A luta, né? A luta. E assim, e viver no Real Conquista, assim, pra mim é muito bom, sabe? Às vezes eu vejo pessoas falando, nossa, porque hoje a gente ainda não tem, né, as estruturas do bairro. E aí muita gente às vezes fala, nossa, quando eu pegar a estrutura da minha casa, por conta de tanto sofrimento, por conta de tanta violência, né? Muitas famílias ali, muitas mães com filhos que acabaram se envolvendo aí no mundo do crime, e muitas famílias com filhos que foram assassinados lá dentro, então fala que é muito dolorida assim, essa luta desde então, teve muita perda. E aí quando chegou dentro do bairro, onde eles falaram, nossa, agora a gente vai viver bem, né? Aí eles se depararam com isso, assim, total abandono, novamente, né, do poder público com a gente ali dentro, quando nega a nós todos os direitos, assim, direitos básicos, né, direito a lazer, né, porque ali era uma fazenda, eles desapropriou e jogou a gente ali dentro, se virem, né, sem ônibus, sem nada. E é isso, né, é assim, é um lugar que é totalmente, parece que é o último lugar de Goiânia, assim, né, Sim. É um bairro muito legal. Já teve muita coisa que aconteceu ali, eu vi, que eu sempre vou lá ao longo desses anos, depois que o filme ficou pronto. Já mudou muito, teve muitas melhorias por causa da Eronilde. Teve a construção daquele posto de saúde, tudo novinho, grande, quadra de esportes agora, que os meninos jogavam futebol na rua, né? Na escola a gente tem quadra de futebol muito boa, mas, a assim, gente tem um CMEI, né? Mas e aí, por conta de toda essa luta e muito sofrimento, então tem algumas famílias que falam, eu acho que eu vou acabar indo embora daqui, assim. E assim, eu já não vejo eu indo embora, assim, do bairro, né? A não ser se fosse para ir embora desse país. Que cada dia que passa parece que está mais difícil viver aqui, né? Sobreviver. Porque assim, a gente tem que lutar até para continuar vivo.
sabe? A gente tem que lutar para poder ter direito que é nosso, está na Constituição. E além disso, a gente ainda tem que lutar pela vida. Então, assim, mas eu não me vejo, assim, em outro lugar, ali dentro de Goiânia, que não seja no Real Conquista. Quando eu chego, assim, nossa, eu cheguei em casa. Eu tenho muito amor, assim. Eu ando na rua, assim, eu acho que é pela história, né? Porque a gente viveu, a gente viu construir. Então, assim, eu amo aquele lugar. Vocês fazem parte de um cenário construído em conjunto, né? Sim, Até sim. no cinema também. Sim. Vocês tiveram essa coisa linda de no mesmo dia ter 2 filmes de Goiânia Pois exibidos é. nas 2 principais mostras do Pois é. festival. Como foi isso? Até vocês conseguiram ver o outro filme? Conseguimos. Como foi Já. essa? Que é um filme que também foi o de vocês foi o primeiro e único aplaudido de pé pelo festival nessa edição. Eu reitero isso, eu estive nas sessões, eu posso dizer. E o outro também foi muito aclamado, também foi muito aplaudido. Então, como foi ver essa recepção à Goiânia, ao cinema de lá, que representa também a vida, né? Nossa, bom demais, né? É incrível ver isso, né? Ver os meninos que a gente Muito bom. encontra todo dia. Tá aqui nesse show na Mostra Aurora. E... puxa, é bem gratificante, né? Assim, dá orgulho pra gente. Dá um estímulo para os próximos Dá filmes, para os estímulo. próximos Porque trabalhos. É né? Os festivais mais importantes do Brasil, referência para todo mundo. E eu acho que tem 6 ou 7 filmes goianos esse ano aqui. Tem 4. Eu só mencionei os longas Pois nas competições de longas. Eu acho que são 4 curtas e 2 É. longas. Eu acho que é 4 ou 5 curtas, depois eu vou conferir, mas alguma coisa assim. Nossa, bom demais. Euronews tem que começar a inscrever os filmes feitos Sim. também nos Ela festivais. tem planos de fazer a história do Real Conquista a partir deles também. Opa! E assim, nossa, e ver o Parque Oeste aqui, né? No Festival de Tiradentes, isso não sei nem como expressar isso, né? Ainda mais hoje que caiu uma Nossa! barragem, né? E tem um pouco a ver, porque é abandono do Estado, é crime abandono do Estado. E que interfere, mata, tira a casa das pessoas. É uma desocupação também, É uma né? preocupação também. E assim, e isso pra mim, assim, tá dando voz, sabe? A essa luta, sabe? A esse crime que o Estado todos os dias tenta abafar, sabe? Tem um trabalho para que se esqueça. Então, assim, isso é dar voz, sabe? Isso para mim também, assim, tem um som de justiça, sabe? Vem também como justiça. Olha aqui, ó, a gente está falando, a gente não esqueceu. E a gente não está mostrando mais, não é só nem em Goiás, a gente começou a mostrar no mundo, né? A história do Parque Oeste. Verdade. E se vocês puderem dar uma mensagem até para todas essas pessoas que estão sendo tocadas e também pelo cinema, porque vocês estão fazendo uma arte, uma cultura que é um registro histórico, qual seria essa mensagem que vocês poderiam dar? O que eu acho que vou falar através do Parque Oeste, que eu acho que a principal mensagem dele, apesar da dureza das imagens, da dureza da história, que é confirmada pelas imagens que a gente vê no filme, as de arquivo, eu acho que ele é um filme de esperança. Porque, né, a Ironilde é um exemplo pra gente de que é possível continuar vivendo apesar de tudo. Ela reconstrói a vida dela, ela reconstrói a família. E eu acho que é isso, mais Ironildes, mais Marielles nesse mundo, é isso que a gente tá precisando. Ironilde vereadora. Fala, Ironilde, uma mensagem que você possa passar. Então, é que nós, né, que sempre fomos a resistência desse país, e continuarem sendo, né, é isso também, que nunca percamos a esperança, né, de seguir adiante, de se levantar e de ir à luta, né, de estar na luta. Eu penso que é isso que nos motiva. Eu costumo falar que não só a esperança, mas a esperança de esperançar, sabe? De ir. Que lindo. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. A gente que agradece. Nós que Seu agradecemos. carinho pelo...